Olá, boa noite. Vamos começar então a live de hoje sobre como fortalecer a tua autoestima. Então vamos dar alguns minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite, Marcelo, tudo bem? A gente está iniciando a live sobre autoestima. Acena aí no aviãozinho para você convidar e compartilhar essa live com teus amigos também. E a gente vai esperar um pouquinho as pessoas irem entrando na live para a gente falar um pouquinho sobre autoestima. Isso, convida as pessoas, vamos dar um tempinho aqui. Enquanto isso eu vou tomar uma água. E vamos esperar um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, você pode fazer, pode ir participando. E aí eu vou estar anotando aqui todas as perguntas para poder estar respondendo até o final. Olá, Laura, tudo bem? Boa noite. A gente está começando aí a live. Eu estou convidando algumas pessoas aqui para irem entrando. Vocês podem fazer a mesma coisa para estarem participando aí da live. E a gente já começa, tá? Mônica, Renata, boa noite para todos. Obrigada aí por estarem aqui, pela participação de vocês. A gente vai começar. Boa noite, Lude, tudo bem? Vamos começar agora, então, a falar sobre autoestima, né? Eu vou até pegar o gancho aí da Ludmila, que falou na outra semana lá sobre autocuidado, né, Ludmila? Então a gente vai falar um pouquinho também de como a gente vai fortalecer a nossa autoestima. Como fortalecer a autoestima, como melhorar a autoestima. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a autoestima, né? E muitas vezes quais as razões da gente não ter uma boa autoestima também, tá bom? Legal, Lud. Boa noite, César. Boa noite, Lilian, Clélia. Legal vocês estarem aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, vocês podem aí colocando, que eu tô aqui atenta nas minhas anotações e tô aí também olhando os comentários de vocês. Caso vocês tenham perguntas e comentários, eu acho que é bem legal quando vocês participam também. A gente pode aumentar aí essa troca e essa interação, tá bom? Pra gente começar então, vamos lá? Eu quero que vocês coloquem aí pra mim o que vocês acham que é autoestima. Qual seria, não vamos dizer uma definição, o que definiria uma palavra pra vocês do que é autoestima? Boa noite, Lilian, tudo bem? Coloquem aí pra mim, autoestima, o que é autoestima pra mim? Se você tivesse que definir uma palavra, o que vocês diriam que é autoestima? Será que a nossa autoestima tá mais ligada à nossa parte física, a gente gostar do nosso físico, do nosso corpo no sentido, ou características nossas? O que definiria pra vocês a autoestima? Por que eu tô perguntando isso e começando a live de hoje perguntando sobre isso? Porque às vezes a gente fala muito, não tem boa autoestima, não tem boa autoestima, e às vezes a gente esquece que autoestima é um conceito bastante amplo, né? E que caiu às vezes num senso comum. Então é legal a gente também definir um pouquinho o que é autoestima. Legal, Lud, valeu. Aceitação, perfeita a palavra, aceitação. Eu acho que a autoestima tem muito a ver com a aceitação e eu vou estar abordando inclusive essa palavra que a gente vai falar bastante hoje na live. Boa noite, tudo bom? Então, gente, o que é autoestima na verdade? Como que eu vejo a autoestima?
A autoestima é você gostar de você mesma, se valorizar. A Ludmilla falou aí de aceitar. Sim, é aceitar, é acreditar na tua capacidade, é você reconhecer os teus pontos fortes, tanto físicos quanto emocionais, psicológicos, características que você tem, de personalidade, por exemplo, e principalmente você ter autoconfiança de acreditar na tua capacidade. A gente tem alguns termos relacionados com isso, que seria autoestima, seria autoaceitação, autoconfiança e autoimagem, que do meu ponto de vista tá tudo muito ligado também com esse conceito de autoestima que a gente vai abordar aqui hoje, tá? Mas a autoestima, na verdade, ela vai muito além da questão só física. Às vezes as pessoas, como vocês sabem, além de psicóloga, eu sou coaching de emagrecimento, muitas pessoas falam, eu não tenho boa autoestima, eu me acho gorda, por exemplo, né? Autoestima não tá ligada, legal, né? A Euda Branco tá falando determinação, legal, você tem que ter uma boa autoestima para você ser uma pessoa determinada e acreditar que você é capaz de conseguir aquilo que você realmente quer, né? Então, como eu estava dizendo, a autoestima ela vai muito além, do meu ponto de vista, da questão só física, porque eu tô gorda, porque eu tô magra, porque eu sou baixa, porque eu não gosto do meu cabelo, enfim, a pessoa ela tem que se admirar como ela realmente é em relação a si mesma, tá? O que ela faz de bom, ela tem que ter essa autoconfiança, ela tem que ter essa autoaceitação, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. E uma coisa muito importante, né, que isso a gente fala muito quando a gente fala de crenças, né? Ela tem que se sentir merecedora daquilo que ela tem ou daquilo que ela conquistou. Geralmente uma pessoa com baixa autoestima, ela não se sente merecedora, por exemplo, de um elogio, de alguma conquista. Vocês já viram aquelas pessoas que tendem, eu particularmente me irrito um pouco com essas pessoas, que você fala, ai que blusa bonita, e ela fala, ai imagina, essa blusa é tão velha, né? Olha que legal, você, sei lá, fez um trabalho, você foi super legal. Ah não, imagina, não fiz nada demais. Aquela pessoa que está sempre se desvalorizando, ela nunca aceita um elogio. Muitas vezes isso está ligado a uma crença de merecimento. Ela, por algum motivo na infância dela e tal, a gente vai falar sobre isso também, ela acredita que às vezes, e isso eu acho que é um pouco cultural, nós brasileiros temos isso na nossa cultura, que parece que quando a gente reconhece algo bom que a gente faz, parece que a gente está se vangloriando, parece que a gente está se exibindo. Isso é visto às vezes de uma forma negativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente reconhecer, se sentir confiante, merecedor de um feito nosso, de uma característica que a gente está ligado, que a gente tem, né? Isso não é na verdade que a gente está se achando, se exibindo, mas isso é valorizar e se sentir merecedor daquela conquista e daquela situação, tá? Isso, a Lud está falando que está ligado ao merecimento, exatamente, são crenças de merecimento, e muitas vezes a gente cresce desde a nossa infância com aquilo de que eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser competente, eu não mereço ganhar dinheiro. É como se fosse algo feio a gente mostrar algo positivo que a gente tem ou que a gente conquistou. Então, como eu falei, isso está muito a ver com coisas culturais, que a gente tem que quebrar essas barreiras, porque senão a gente culturalmente parece que foi educado para ter baixa autoestima, para se desvalorizar, e isso não é legal, tá bom? Então, a Lud também tá falando que tem a ver com rapport, com certeza, tem muito a ver com rapport também. Tudo bom? A Dalina tá mandando, a Débora tá mandando aí um aceno, boa noite quem for entrando, vão mandando as perguntas, os comentários de vocês também, que a gente tá iniciando aí com essa definição. Tudo bom, Ilza? Do que é autoestima. Tá claro para vocês, então, até aqui, né, o que é essa autoestima, né? Então, tá muito ligado realmente a isso, né, esse merecimento e tudo mais.
Existem algumas características muito comuns. Tudo bom, Camila? As duas Camilas aí entrando, né? A Sandra também. Então, assim, existem características semelhantes às pessoas que não têm boa autoestima. Geralmente, as pessoas que não têm boa autoestima são pessoas que elas têm pensamentos negativos sobre si mesmas, elas se criticam muito, nada do que elas fazem tá bom, né? Sempre parece que falta alguma coisa melhor, sempre poderia estar melhor, e aí elas acabam não valorizando essas coisas positivas que elas fazem, né? A Ilse tá falando de se sentir bem. Sim, a autoestima, de certa forma, é uma coisa da gente se sentir bem, principalmente, eu tô só aqui, ajustando aqui o computador, se sentir bem com as tuas características, com aquilo que você realmente faz de bem e com aquilo que você conquistou na tua vida, tá? Geralmente essa pessoa, então, como eu estava dizendo, as características, é uma pessoa que ela tem uns sentimentos assim de incapacidade, de desvalorização, pensamentos comuns da pessoa com baixa autoestima: eu não vou conseguir, não vai dar certo, será que eu faço ou não faço, né? Ela é uma pessoa às vezes muito retraída, muito tímida, ela não tem voz e voto para nada, né? Então, às vezes ela se torna uma pessoa passiva, né? Então ela dá muito mais valor para as outras pessoas, porque as outras pessoas querem, para os desejos, para as opiniões dos outros, do que para ela mesma, né? É uma pessoa que tende a se comparar com os outros, e ela se compara de que forma? Sempre se colocando do ponto de vista mais, se depreciando, se colocando do ponto de vista mais inferior que as outras pessoas, tá? Então, basicamente, é uma pessoa também perfeccionista e principalmente muito autocrítica, muito autocrítica. Então, aquela pessoa que tá sempre se colocando para baixo, sempre se criticando, né? E ela acredita, né, que ela não é capaz de conquistar as coisas, como eu falei, tá? E por que algumas pessoas têm baixa autoestima, né? As pessoas às vezes me perguntam: mas da onde vem isso? A gente sabe que na maioria das vezes a baixa autoestima vem desde a infância, tá? A gente consegue mudar isso? Lógico que a gente consegue, tá? A gente consegue mudar com terapia, com coaching, com várias coisas. A gente consegue sim melhorar a autoestima da pessoa. Por quê? Existem alguns padrões, né, de pais, inclusive, de educadores, que podem favorecer a baixa autoestima. Então, se você é pai, mãe e tá aqui me assistindo, fica atento com isso, porque se você é uma pessoa que sempre critica teus filhos, e o pai sempre tem mania, pai ou mãe, de falar: eu critico para ele melhorar. Ok, criticar não é negativo, desde que você faça isso de uma forma adequada e construtiva. Existem pais que pegam pesados na crítica, que são muito críticos, são muito controladores e cobram muito, são muito perfeccionistas, né? Exigem muito dos seus filhos, e isso tende a levar a pessoa desde a infância, principalmente a adolescência, até a idade adulta, a ter uma baixa autoestima. Então, cuidado com isso, né? Se você é pai ou mãe, como eu falei, com a forma que você critica. Eu sempre dou essa dica, né? Que eu aprendi do Martin Seligman, que ele tem um livro No Aprenda a Ser Otimista, chama esse livro. Ele fala como criticar o teu filho para que ele se torne uma pessoa com otimismo, né? E o otimista geralmente tem uma boa autoestima. Então ele fala que você tem que criticar o comportamento do teu filho, não o teu filho. Então não é: você é vagabundo, você é burro, você... Não, você fez tal coisa que eu não gostei. Então você não tá rotulando, porque a partir do momento que você rotula, é como se você estivesse falando, por exemplo, pro teu filho que ele é assim, e que por mais que ele faça diferente, ele não vai mudar. Então isso faz também com que ele cresça não acreditando nele mesmo, tá? E um outro fator que faz a gente ter uma baixa autoestima é ao contrário disso. Não são pais críticos e controladores e que cobram muito, mas são pais super protetores,
tá? Mas por que, Angélica? A superproteção não tem a ver com afeto e tal? Tem. Só que o pai, quando superprotege um filho, ele passa a fazer tudo pelo filho, a poupar o filho das situações, das dificuldades, das adversidades, ele passa a resolver tudo por aquele filho. E a mensagem que passa para a criança ou para o adolescente é que ele não é capaz, é que o pai não confia que ele possa ser capaz para resolver aquilo. Então, ele também pode crescer e se desenvolver com uma baixa autoestima. Tá claro isso para vocês? Então, cuidado, se você protege demais os teus filhos, você pode estar passando essa imagem para eles. Olha, não, você vai precisar sempre de um respaldo, de alguém, de mim ou de alguém para conseguir aquilo que você quer, tá? Então ele passa a não acreditar na sua capacidade e isso tem a ver com baixa autoestima, né? Exatamente, a Ludmilla tá falando, a pessoa não é, ela está, exatamente, ela está tendo um comportamento. Por que, gente? Comportamento a gente muda, né? Personalidade não. Tá? Muito mais difícil a gente mudar a personalidade. Então, por isso que a gente precisa sempre, quando for fazer uma crítica ao teu filho, à tua esposa, sei lá quem for, tomar cuidado de criticar sempre o comportamento e sempre demonstrando aquilo que a pessoa pode melhorar, sempre valorizando as capacidades que a pessoa tem para melhorar. Por exemplo, se você tem um filho, se você tem um marido, uma esposa que faz algo muito bem, mas em determinada área ele não está agindo legal, você pode valorizar aquilo que ele faz de bem, né, de bom, e ao mesmo tempo você incentiva ele melhorar, né, dizendo para ele que ele tem recursos para melhorar aquilo que ele não está agindo adequadamente, tá bom? Então isso são formas legais da gente criar uma boa autoestima, tá? Então, obviamente, isso a gente pode usar ao longo da nossa vida, mas principalmente se você conseguir evitar problemas futuros até a fase adulta, muito melhor, com certeza, tá? Por quê, né? Qual é o problema, na verdade? Qual é a questão? Qual é a maior dificuldade que a gente tem com uma pessoa que tem baixa autoestima? Isso geralmente vai refletir em todas as áreas da vida dela. Uma pessoa com baixa autoestima, ela tem a tendência a ter problemas tanto de se relacionar com as outras pessoas, então ela está sujeita a ter relacionamentos abusivos, tanto afetivos quanto profissionais, né? Na hora de procurar um emprego, às vezes ela vai até procurar um subemprego ou alguma coisa que ela tem muito mais capacidade do que ela realmente acredita, então ela se contenta com coisas aquém daquilo que ela teria a capacidade, tá? E às vezes ela não tá feliz, ela não tá contente num casamento, num trabalho, em qualquer situação da vida dela, mas ela não se sente capaz de sair daquela situação. Então a pessoa com baixa autoestima, às vezes ela vai, muito frequentemente ela vai ter dificuldades na vida dela, de uma forma geral, tá? Porque dificilmente ela vai ter uma excelente autoestima de uma área e péssima na outra, tá? Ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir excluída, ela vai se sentir inferiorizada e não tem como isso não afetar a vida dela como um todo, tá claro? Gente, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí, vão participando, porque eu tô com algumas anotações aqui para não me perder, senão, como vocês sabem, eu ponho primeiro e vou embora, tá bom? Bom, aí o que acontece? Quando a pessoa começa, né, ela cresce com aquela baixa autoestima porque o pai criticou, super protegeu, cobrou demais, era muito exigente, muito perfeccionista, nada tava bom. Aí aquele adolescente cresce com baixa autoestima. Aí ele vai pro mercado de trabalho, ele escuta um não, ele não vai bem na prova, ele se cobra, se sente uma porcaria, e aí vai levando isso pro resto da vida dele, tá? Exagerando um pouco, óbvio, se ele não fizer uma intervenção. E aí é o que eu chamo do ciclo do mal, tá? O que é o ciclo do mal? É aquela pessoa que não confia nela, ela não acredita que ela é capaz, ela não se ama, ela não se aceita, ela não se respeita, não se valoriza, tá? E aí, o que acontece, gente? Se eu não acredito em mim, será que eu vou me empenhar para conseguir alguma coisa?
Sabe aquela coisa? Se eu acho que não vai dar certo, é óbvio que a minha energia para ação e para conquistar aquilo vai ser muito menor do que se realmente eu acredito. Eu falei agora há pouco da questão do otimista. O otimista é aquela pessoa que acredita, que vai atrás. Por isso que ele tem uma autoestima melhor, a gente fala, né? Diferente do pessimista. Então, o ciclo do mal, o que é? Eu não me valorizo, eu não acredito em mim, eu não me amo. Portanto, eu não vou me empenhar em conseguir alguma coisa. Aí, efetivamente, eu não consigo aquilo que eu quero. E aí eu reforço aquela minha crença de que eu não sou capaz, de que eu sou um fracasso, de que eu não sou merecedora, né? De que eu sou incompetente. Deu para entender esse ciclo, gente? E aí, quanto pior eu me sentir, né? Mais incompetente eu me sentir, pior eu me sentir, de novo. Por isso que eu falo que é o ciclo do mal. Eu não vou me empenhar e assim sucessivamente. Eu vou ficar procrastinando, não vou procurar aquilo que eu quero, não vou atrás, vou ficar me sabotando. Tá claro? Então, esse é o ciclo do mal que a gente precisa cortar. E como a gente corta isso? Você melhorando a tua autoconfiança, você também vai atrás das coisas e você vai conquistando as coisas aos poucos. E quando você começa a conquistar, você vai falar, epa, calma aí, até que eu consegui. E o que acontece com a tua autoestima? Sobe mais um pouquinho. Subiu a tua autoestima, você tá mais confiante, você vai ter mais energia para ação. E o que vai te trazer resultado e a sensação de competência não é só o que você pensa, mas são tuas ações que vão te trazer resultados. Tá? Então isso é muito importante. Se eu acreditar em mim, se eu tiver autoconfiança, eu vou ter empenho e eu vou ter resultado. E às vezes as pessoas raciocinam o contrário. Eu preciso ter resultado para acreditar em mim. E não é. Acredite em você, vai atrás que o resultado é uma consequência. Tá claro? Ah, a Débora tá falando que tudo que eu tô falando faz muito sentido. Que bom, Débora, que bom. Então, assim, a gente tem que inverter esse ciclo, tá? Vai atrás, você acreditando ou não em você, vai atrás. Porque talvez você se surpreenda, né? Se surpreenda positivamente com os resultados que você tiver, né? A gente não tem uma frase, se tiver medo, vai com medo mesmo? Então, é mais ou menos isso. Mesmo se você não confiar em você, manda bala, entendeu? Essa autoconfiança vai vir com o tempo, com os resultados. Então a gente tem que dar a cara para bater, sim, né? Porque esperar ter uma autoestima maravilhosa, acreditar na gente, para sair fazendo, você não vai ter resultado, tá claro? Então isso é importante. A Camila tá falando, eu era assim, precisei trabalhar muito a autoconfiança e você inclusive me ajudou muito nessa parte. Já procrastinei muito nessa vida, agora bem menos. Que bom, Camila. A Camila, ela foi minha coach, né, Camila, de life coach, ela fez life coach comigo. E eu tô muito feliz com os resultados dela, porque eu tenho acompanhado bastante o pós-coaching dela. E realmente ela tá se surpreendendo, se superando a cada dia, né, Camila? Muito obrigada aí pelo teu depoimento, né? A Soraya tá falando, que bom ouvir isso, me motiva num treinamento que tô perdendo fazer. Ah, então pode parar de perder, né? Vai atrás, é isso mesmo. Laura tá me perguntando, a baixa autoestima é fruto da própria pessoa ou fruto do meio, família, ambiente escolar ou de trabalho? Muito boa pergunta, Laura. Legal, né? Obrigada, Camila. Você me ajudou muito. Obrigada. Laura, então, como eu tô comentando, na verdade, a baixa autoestima ela é um fruto de um resultado de tudo isso que você falou. Meio, família, da própria pessoa, tá? Então, assim, o ambiente tem uma contribuição? Tem. Né? A família tem uma contribuição? Tem, sobre isso que eu falei. A gente tem crenças que são formadas desde a nossa infância, crenças em relação a nós mesmos, por exemplo. E muitas vezes elas são formadas pelas mensagens, por aquilo que a gente escuta de pai e mãe. Ah, você não vai conseguir, ah, não vai dar certo, ah, isso não é pra você, tá? E às vezes nós passamos por experiências no nosso meio, por exemplo, eu tenho um chefe que me coloca lá para baixo, eu tenho alguma coisa que eu quis fazer e não deu certo. Então às vezes o meio, as situações, as nossas experiências de vida vêm a reforçar ou não a tua baixa autoestima também,
tá? Somado a isso, tem as nossas cognições, os nossos pensamentos, as nossas crenças sobre nós mesmos que vão se formando. Então, realmente, a baixa autoestima, uma excelente pergunta que você fez, ela é uma somatória de tudo isso. É aquilo como eu me vejo, como eu acredito, são as minhas crenças, são meus valores, a minha visão de mim mesma, do mundo, das pessoas e as minhas experiências de vida somada com a questão familiar, com a questão de como eu fui educada, se eu fui muito cobrada, se eu fui muito protegida, tá claro? Respondi a tua pergunta, Laura, foi muito bom você ter falado isso, porque resume tudo isso. Aí a pessoa vai falar, nossa, então como que eu vou melhorar a minha autoestima? Né? Quer dizer que a minha autoestima não depende só de mim? Não, gente. Você tem um livre-arbítrio, né? O que você vai fazer com tudo que você recebeu da tua vida, das tuas experiências, do teu ambiente, da tua família, depende de você. Então, melhorar a tua autoestima, não adianta a gente ficar aqui, é culpa do teu pai, é culpa da tua mãe, é porque teu chefe fez tal coisa. Não adianta. Então, a nossa autoestima depende única e exclusivamente da gente ressignificar todas essas experiências de vida que a gente teve e olhar para cima, olhar pelo prisma do aprendizado. O que eu posso aprender com tudo isso? Existem pessoas que passaram por situações muito diversas, com pais muito críticos, situações muito difíceis e que, ao contrário de terem uma baixa autoestima, ao contrário, se sentem vencedores, se sentem guerreiros, se desafiam a conquistar e a não repetir esse padrão familiar. Tá claro? De nada, Laura. Legal a tua pergunta. Comentem aí, perguntem que eu vou estar respondendo para vocês. Tá claro? Então, tá entendido até aqui? Entenderam o ciclo do mal, né? A gente tá falando de pessoas de baixa autoestima. Existem pessoas de autoestima, né? Autoestima boa? Sim, com certeza. São pessoas, como eu falei, otimistas, que se sentem capazes, que têm uma atitude positiva diante da vida. Por que eu falei pra vocês que o otimista geralmente tem uma boa autoestima? Porque o otimista é aquela pessoa que mesmo, como eu comentei, dei o exemplo agora há pouco, mesmo diante das adversidades, ele vai tentar buscar um aprendizado naquela situação, tá claro? Então, ela vê o mundo de uma forma mais positiva e, consequentemente, ela se enxerga de uma forma mais positiva, né? Ela não se deixa abalar por aquelas situações, por aquelas adversidades. Então, ela tenta buscar sempre uma alternativa para resolver o problema. Pessoas com baixa autoestima confiam que vão conseguir resolver aquela dificuldade, aquela adversidade, tá? Baixa autoestima está na base da depressão. Ótima pergunta também, Laura. Sim, né? Não vou dizer que vamos dizer assim, quem tem baixa autoestima, isso pode levar à depressão? Sim, mas não, obviamente não é a única causa da depressão. Mas sim. Boa noite, Cíntia. Quanto tempo que eu não te vejo? Tudo bem? Seja bem-vinda. Mas sim, né? Baixa autoestima, sim. Por quê? Porque a pessoa não se sente capaz, ela não acredita nela. Ela tá muito negativa, né? Isso é uma característica da pessoa deprimida, é uma pessoa pessimista. Então ela não acredita, ela tem desesperança, tá? Ela não acredita nela, ela não acredita no mundo, ela não acredita nas mudanças que estão por vir, né? Então aquela pessoa desesperançosa. Então sim, ela não confia que ela possa sair daquela situação. Tá? Então, pessoas com baixa autoestima, sim, né? Elas não veem isso que eu acabei de falar do otimismo, né? Elas não veem alternativa para buscar, não encontram alternativas para resolver os seus problemas, tá claro? Também tô com saudades, viu, Cíntia? Bom, aí a gente tá falando de autoestima. Fica claro para vocês que a autoestima não é só autoimagem, né? Aquilo que eu falei bem no início da nossa conversa aqui. As pessoas falam, eu tô gorda, eu tenho baixa autoestima. Gente, uma coisa é a autoimagem, é como eu me vejo. E a autoimagem física é uma coisa, a autoestima é muito mais ampla,
tá? E isso é importante? Porque uma das coisas que eu mais bato na tecla, tanto no processo de terapia quanto no coaching, porque, um parênteses, a autoestima é um tema que eu trato basicamente em 100%, né, geral, em qualquer processo, qualquer cliente que vem me procurar, geralmente a gente tem que trabalhar a autoestima, tá? E é algo que não é tão simples assim a gente trabalhar, tá? Porque envolve todos esses contextos aí que a gente conversou. Então, o que a gente tem que focar? Que autoimagem é importante? Mas não é só isso, tá? E olha que eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com mudança, eu trabalho com transformação, mas o nosso corpo não é tudo, gente. Então, se você tá acima do peso, se você não gosta do teu corpo, faça alguma coisa para você mudar e melhorar aquilo. Não fique se criticando, não fique se detonando, porque senão você entra naquele ciclo do mal. Aí você vai ficar sabotando o teu emagrecimento ou a tua mudança também, tá bom? Então, não é só a imagem física. Ah, mas isso é importante, Angélica? Com certeza é importante, né? E eu posso falar como mulher, eu acho que para nós mulheres isso é muito importante. E queira ou não, a gente não pode ser hipócrita que nós somos cobrados de alguma forma pela sociedade, né? Em ter um corpo esbelto, em ficar bonita, em não ter rugas, né? E fazer botox, e fazer isso, e arrumar o cabelo, e fazer uma maquiagem. Então, isso tem a ver com a autoestima? Lógico que tem, né? Tem algum problema a gente cuidar dessa parte física? De forma alguma. Só que a gente não pode reduzir a nossa autoestima só a isso. Eu vejo que tem pessoas que se preocupam excessivamente com o corpo, com o físico, com a aparência, com roupa, mas esquece da outra parte, tanto de cuidar quanto de valorizar, né? Existem pessoas que são extremamente competentes no seu trabalho, são excelentes pais, mães, filhos, enfim, né? Tem uma vida bem legal, são capazes de muitas coisas, mas por não ter uma autoimagem fisicamente falando legal, elas se detonam, elas se sentem um lixo. Então elas se sentem fracassadas. Eu vejo isso muito no processo de coaching. Ah, eu sou um fracasso, eu não consigo nada que eu quero. Calma aí, você não consegue o quê? Talvez você não consiga isso que você está querendo. Às vezes emagrecer, mudar teu corpo, ir para uma academia, fazer alguma coisa. Mas e o resto? E as tuas conquistas? Então isso é um exercício que é uma dica aí para vocês. Se vocês têm baixa autoestima ou se vocês conhecem alguém que tenha ou queiram ajudar as pessoas nesse sentido, é importante você fazer esse exercício de valorizar as conquistas e as coisas positivas que aquela pessoa tem também, tá? Porque quem tem essa imagem, que não seja só a parte física, eu tô dizendo, tá? Então tudo bem, você tá acima do peso, mas além de você é muito mais além de um corpo. Tá? Isso eu sempre falo para as minhas clientes. Você não é quanto você pesa. Você tem o teu corpo físico, mas você tem o teu emocional. Você tem as tuas capacidades profissionais, emotivas, né, psicológicas. Que isso também tem que ser valorizado e reconhecido também, tá? A Soraya tá me perguntando, insegurança pode ter a ver com baixa autoestima? Com certeza. Com certeza, sim. Eu dei aquele exemplo, por exemplo, de crianças que foram muito super protegidas. Isso gera uma insegurança, porque a insegurança tem a ver com a baixa autoconfiança, né? Então, geralmente, pessoas inseguras têm baixa autoestima. Tem tudo a ver, tem bastante relação sim, tá, Soraya? A Cíntia tá perguntando, a autoestima tem a ver com o seu bem-estar geral? Com certeza, eu ia chegar nisso, tá? Ter boa autoestima significa satisfação da tua vida como um todo, tá? Não só fisicamente, mas emocionalmente, mas a qualidade de vida que você tem, né? Como você tá lidando com a tua vida, a satisfação de uma forma geral que você tem na tua vida. De nada adianta você investir só no teu corpo ou investir só no teu profissional se o outro lado tá capenga, você não vai ter uma autoestima legal, tá? A autoestima tem muito a ver com equilíbrio, tá? Eu vejo assim, muitas pessoas, por exemplo, workaholic, que trabalha, que se sente super competente, mas você vai ver o lado pessoal deles, eles se sentem um lixo.
Então isso a gente não pode considerar que a pessoa tem uma boa autoestima, ela tem que ter uma satisfação com ela mesma em várias áreas da vida dela, tá? E para isso, uma coisa que eu ia comentar também, é importante a gente ter um autoconhecimento, tá? Então é muito importante você olhar para dentro de você e identificar as tuas dificuldades, as tuas competências e olhar para isso. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, tem pessoas que têm uma facilidade incrível de olhar para os seus defeitos e não para as suas qualidades. E ao contrário, tem pessoas que adoram, né, se vangloriar pelas suas qualidades, mas também tem uma dificuldade de olhar para aquilo que ela tem que melhorar, tá? Então, uma ferramenta que eu uso muito, né, uma estratégia que eu uso muito e vale a dica aí para vocês fazerem como tarefinha de casa para vocês, é um exercício de autorreflexão. Então para e faz um brainstorm, que é aquela chuva de ideias, faça uma lista, por exemplo, de tudo que eu tenho de positivo e tudo que eu tenho de negativo, ou melhor ainda, tudo que eu tenho de pontos fortes e todos os pontos a desenvolver. Todos nós temos coisas que a gente quer desenvolver, que a gente quer melhorar, que a gente quer reforçar, tá? Então, com essa lista, talvez você se surpreenda de ter muito mais coisas positivas daquilo que você imagina e daquilo que você enxerga no teu dia a dia, tá? E aí você vai falar, nossa, Angélica, mas isso vai piorar a minha autoestima. Não sei se alguém aqui pensou, né? Falar, nossa, minha lista do negativo vai estar enorme e a meu positivo vai estar baixinha. Não necessariamente, talvez você se surpreenda. E se isso acontecer, o segundo passo dessa ferramenta é o quê? Ok, tem esses pontos a melhorar? Você vai criar estratégias. O que eu posso fazer ou deixar de fazer na minha vida hoje para melhorar isso? Por quê, gente? Porque a pessoa com baixa autoestima, ela tende a entrar naquele ciclo da autocrítica e ela não faz porcaria nenhuma para melhorar. Então ela fica se detonando e não sai disso, né? Ela fica ali retroalimentando esse aspecto negativo. Quando eu faço uma lista de tudo negativo que eu tenho, aparentemente parece que não, então eu vou ficar pior. Não, eu vou fazer uma lista das questões negativas, os pontos que eu tenho a desenvolver, e eu vou, em primeiro lugar, ver o que eu tenho de bom que pode me ajudar a melhorar isso. Por exemplo, tenho preguiça de ir pra academia, isso eu não gosto. Mas eu sou uma pessoa determinada em outras coisas. Será que essa determinação pode me ajudar a melhorar nisso aqui? Legal, né? Então, isso é o primeiro ponto. Quais são os pontos fortes que podem me ajudar a melhorar nos meus pontos fracos, vamos dizer assim, entre aspas, tá? E mais, que estratégias que eu posso ter, práticas efetivas, para melhorar esses pontos a desenvolver aí, esses pontos fracos, vamos dizer assim, tá? Porque daí você sai daquele ciclo de ficar reclamando, e aí você entra pro ciclo do quê? Do aprendizado, da melhoria e da ação. Porque só reclamar a gente não resolve o problema. O que resolve o problema, o que traz resultado, né, são as ações que a gente toma, tá? O Marcelo comentou aqui, meu filho disse que a lista dele só tem coisa ruim e o positivo se anula. Não é verdade, Marcos, viu? Não é verdade. Todos nós temos os nossos pontos ruins, como o Marcos aí tá falando, e todos nós temos nossos pontos positivos também, tá? Então, não se anulam, ao contrário, pega teus pontos positivos e tenta usá-los para melhorar os teus pontos negativos, tá bom? E valoriza isso também. E cria estratégias, vai pra ação. Não gosto do meu cabelo, não gosto disso, tô acima do peso, procrastino muito. Tá, o que eu vou fazer? Mínimo 3 ações que eu vou tomar para resolver cada um desses problemas. E aí você vai para a ação. No começo vai ser difícil, mas depois você vai tendo resultados, você vai ver que não é assim e que você não é tão incompetente ou tão incapaz quanto você está imaginando. E aí, ao invés do ciclo do mal, você entra no ciclo do bem, tá bom? A Soraya, Angélica, já fiz essa lista, deu mais pontos positivos, mas por causa da insegurança me sinto travada.
Legal. Então, assim, o que você tem além da insegurança que pode te ajudar com ela, né? Você não é só uma pessoa insegura, você tem uma série de aspectos positivos aí que você mesma levantou. Então, pega esses aspectos positivos e vê quais deles podem te ajudar a superar essa insegurança. Outra coisa, olha para tuas conquistas. Existe algum momento na tua vida, Soraya, que de repente você não foi insegura? Traz esse momento, sinta, né? Veja o que você fez, o que você sentiu, o que você pensou naquele momento que você não foi insegura, que você conquistou aquilo que você conquistou, tá? Porque uma pessoa que procrastina, não vai para ação, ela não conquista. E o que a gente quer tá ali naquela conquista, tá? Então, lembra disso, com certeza você teve conquistas na tua vida em momentos que você não foi tão insegura ou que você criou estratégias para lidar com aquela insegurança que você pode usar como modelo hoje também, tá bom? Soraya, espero ter te ajudado aí de alguma forma, tá? Se alguém tiver aí mais perguntinhas, vão me falando. Que mais aqui? Tô olhando aqui minha colinha. Outra coisa importante também, né? Além dessa lista de conquistas, pensar positivo sobre você, muda teu mindset, muda a tua mentalidade, o olhar para dentro de você, muda isso, para de se criticar tanto. Se crítica resolvesse, legal, mas não é. Olha para os teus pontos fracos e busca melhorar isso, tá? Outra coisa importante também é você andar e estar com pessoas que te colocam para cima. Eu aprendi há muitos anos atrás com um professor meu que ele falava sobre relacionamentos, né? Mas isso vale para tudo. Ele falava, existem pessoas que são âncoras, existem pessoas que são balão. A pessoa balão é aquela que te impulsiona, te leva lá para cima, acredita em você, te valoriza, te desafia, faz você crescer, ir para cima. Existem pessoas que são âncoras, que te põem para baixo, que fazem você não conquistar as coisas. Então, fique atento. A Laura perguntou, tem a ver com meio? Tem meios, tem pessoas que nos levam para baixo, que são âncoras, que nos criticam o tempo todo. Então andem com pessoas que te impulsionam, que te desafiem a melhorar. Isso vai ajudar e que confiem em você, que acreditem em você e que valoriza a tua capacidade, não aquela pessoa crítica que vira e mexe, tá colocando para baixo, tá? A Soraya tá falando, obrigada, Angélica, até me emocionei. Que legal, obrigada, viu, Soraya? É bom ter te ajudado. Qualquer coisa, depois você me procura em inbox lá, tá? Marcela, a partir das experiências que construímos métodos para superar o que nos atrapalha. Com certeza, as experiências, por mais adversidades que a gente enfrente, como eu comentei antes, existem pessoas que passaram por situações terríveis na vida delas e, ao contrário, essas situações não detonaram a autoestima delas. Ao contrário, deram mais força e mais motivação para elas saírem adiante, né? Mas é quando a gente acredita em nós mesmos e achamos que só a opinião dos outros vale. E quando a gente acredita em nós mesmos e achamos... a gente tem que acreditar nós e não dar tanta atenção para a opinião dos outros. Isso tem a ver com o que eu estava falando, né, Marcela? Assim, a gente tem que andar com pessoas que acreditem na gente e por mais que as pessoas criticam, porque sempre vai ter o do contra, a gente acreditar na gente e ir atrás, tá? Pessoas inseguras e com baixa autoestima, elas geralmente se contaminam pela opinião dos outros. Não sei se é isso que você quis dizer. E isso é horrível, porque isso vai detonar a pessoa ainda mais, né? Outra metáfora que eu uso sempre é que a gente não pode ser esponja, a gente não pode absorver a energia, a opinião, a crítica do outro. A gente tem que ser teflon, a gente não tem que deixar as coisas grudarem. Ouviu crítica, tem dificuldade, bola pra frente. Então a gente tem que ser muito mais teflon e menos esponja. A pessoa com baixa autoestima, ela tende a absorver e a ser muito mais esponja, tá? É uma metáfora que eu uso, que eu acho que ilustra um pouco talvez do que o Marcelo também
está dizendo, né? Será que meu filho está se medindo com uma régua imaginária? Pode ser, eu acredito que sim, que ele criou essa régua, tá? E que talvez ele tenha muito mais recursos do que ele imagina. E a única forma da gente encontrar e enxergar esses recursos é fazendo, né? Porque a gente fica largado no sofá pensando, e se acontecer tal coisa, e se não der certo? Vai lá e faz. Eu sou muito assim. Eu encaro os desafios, vou lá e faço, e depois a gente vê o que vai dar, né? Se eu quebrei a cara, ok, é aprendizado, tá? A Cíntia, isso é muito importante, andar com quem joga combustível em seus sonhos. Ótimo, adorei a tua metáfora também. É isso aí, então a gente tem que ir atrás disso, atrás dos nossos sonhos, das nossas metas e vencendo os obstáculos, porque sempre vai ter, tá? Outra coisa que ajuda na autoestima, que nos dá esse gás, né, esse combustível aí que a Cíntia tá falando, é a gente fazer atividades prazerosas. Então, assim, se dê esse merecimento também, né? Se desafie e se presenteie nesses desafios. Ah, eu vou fazer tal coisa, se eu fizer tal coisa, eu vou me dar de presente alguma coisa que eu gosto, alguma atividade, alguma coisa que eu me sinta valorizado, tá? Por exemplo, sei lá, eu fazer um trabalho voluntário, por exemplo, eu ajudar alguém. Isso são formas de eu receber reconhecimento e de eu aumentar a minha autoconfiança e a minha autoestima. Então, faça atividades que te façam se sentir bem, tá? Para você aumentar a tua autoconfiança e ao mesmo tempo que você tenha prazer. Por quê? Porque a autoestima, eu falei bem no início da nossa live, tem muito a ver com autocuidado. Geralmente a pessoa que não tem uma boa autoestima, ela não se cuida muito, né? Ela só se critica. Então, cuide de você, se valorize. Se você acha que você tá gorda, que teu cabelo não tá legal, vai lá, dá um trato no cabelo, põe uma roupa legal, se valoriza, se dê prazer, se dê um dia, sei lá, sem fazer nada, um dia de cinema, um dia legal, para você se sentir melhor com você mesmo, tá? Então, essas atividades de prazer são muito importantes também, tá? Isso não tem a ver só com autoimagem, né, física, mas também com tudo ao teu redor, né, com várias questões aí na tua vida. E sempre o foco, gente, tem que ser assim, percebi, né, que nem o Marcelo falou do filho, né? Tem uma lista de coisas negativas. Ok, o que eu tô insatisfeita? O que eu vou fazer, né? Sempre coloquem esse foco. Ah, tô me sentindo gorda. Eu vou ficar chorando, pitanga, porque eu tô gorda? Não, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer uma academia 3 vezes por semana, eu vou cuidar da minha alimentação, vou comprar roupa nova, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É isso que vai fazer você melhorar a tua autoestima, tá? Porque, como eu falei, você é muito mais do que o teu corpo, você é muito mais do que você pesa. Então, a gente não pode ficar escravo dessa questão de beleza, né? Acho que todo mundo quer emagrecer, eu quero, todo mundo quer ter um corpo bonito, todo mundo quer se vestir bem, né? Todo mundo quer ter vaidade, mas não se esqueçam que a autoestima não é só isso. E se alguma coisa tá te incomodando, vai lá e muda, vai lá e se transforma. Não fica, ó céus, ó vida, reclamando e não confiando em você, porque isso não vai te ajudar, tá? Pergunta, gente. Nós são 10:09, tô olhando aqui no relógio. Daqui a pouco o Insta, como vocês sabem, a nossa live tem duração só de 1 hora, então daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Fale agora o cálice para sempre, perguntas, comentários, alguma coisa que eu esqueci de falar. Logicamente, a gente pode ficar aqui até de madrugada falando de autoestima, né? Porque, como eu falei para vocês, é um assunto muito amplo, mas o que eu queria passar para vocês é essa coisa assim, vai lá e faz. A autoestima tem como a gente melhorar. Você não saiu da maternidade com baixa autoestima, você criou essa baixa autoestima na tua cabeça, na situação de vida que você tá. Então você pode ressignificar uma série de experiências, uma série de acontecimentos que ocorreram na tua vida, que influenciaram hoje você ter uma baixa autoestima e que talvez, se você ressignifique, você consiga ter essa energia para ação e para mudar também,
tá? E mesmo se você hoje não conseguir ressignificar isso, mas você partindo para ação, você também vai, como eu falei, mudar e melhorar a tua autoestima, tá? Então isso não é autoestima baixa, não é característica de personalidade, tá? Isso é o teu mindset. E mindset, que é a mentalidade, que é a visão que você tem de você, isso a gente muda com certeza. Quem aqui tá me acompanhando, que é meu coach, meu paciente, que já foi, sabe que isso é verdade, né? A própria Camila, agora há pouco, deu um depoimento sobre isso, né, Camila? E a Débora tá falando, nossa, muito bom, pra mim a autoestima tinha a ver somente com a nossa imagem, e hoje vi que é muito além, com certeza, tá? Então a gente não pode se detonar só por causa da nossa imagem, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, tá? A Ludmila falou uma palavra muito importante no começo, e eu vou encerrar a live de hoje com essa palavra, aceite, né? E quem conhece, quem já foi no meu consultório, sabe que eu tenho minha frase de cabeceira lá na parede escrita, né? Então, assim, aceite aquilo que você não pode mudar e mude aquilo que você não pode aceitar. E tem muita coisa na tua autoestima que você tem que aceitar. Tem coisas, características nossas, coisas que a gente não pode mudar. Então aceita e se aceite como você é. Mas aquilo que te incomoda e que você pode mudar, vai atrás de mudar, né? Com certeza. A Rebeca, não peguei o início da live. Poderia apenas citar novamente os tópicos do ciclo do mal? O ciclo do mal, Rebeca, só para você saber, né? E depois para todos saberem também. Eu vou falar a live, que eu ia falar uma coisa, depois eu li outra aqui. A live, ela vai estar gravada, tá, Rebeca? Então a gente, a partir talvez de amanhã ou no máximo quinta-feira, ela vai estar no meu canal do YouTube. Aqui no Instagram ela fica 24 horas e depois ela vai pro meu canal do YouTube. Então depois você assiste a live completa, tá? Mas rapidamente, ciclo do mal. Eu não acredito em mim, eu não me amo, eu não acho que eu sou capaz, aí eu não tenho empenho em fazer aquilo, em conquistar e em ir atrás. E aí eu me sinto fracassada, porque eu não tenho resultado, eu não consigo aquilo que eu quero. E quanto menos eu conseguir as coisas, mais baixa autoestima eu tenho, e esse é o ciclo do mal. Deu pra entender aí? A Rebeca que perguntou, tá? Deu pra entender? Então esse é um ciclo. O ciclo a gente chama porque vai retroalimentando. Quanto menos eu faço, né? Menos eu consigo. Quanto menos eu consigo, piora a minha baixa autoestima e etc. Tá? Então a gente tem que reverter esse ciclo. Tá bom, gente? 8:55, mais alguma pergunta, algum comentário? Gostei de ver, a gente teve uma audiência bem legal. Vocês participaram. Continuem assim. E agora voltei de férias, acabou as viagens, acabaram as viagens. Agora, cada 15 dias eu tô retomando as lives. E a próxima live é dia 27 de agosto, às 20 horas, que é um dia mega especial. Sabem por quê? Porque é o dia do psicólogo. Então vai vir surpresas. Eu vou fazer uma live. No dia do psicólogo a gente vai fazer uma live especial. Então divulguem, aguardem e me mandem sugestões também para outras lives, que cada 15 dias de terça-feira a gente vai estar retomando as lives, tá bom? Rebeca, deu sim, perfeito, muito obrigada, vou assistir depois. Legal, Rebeca, obrigada, Débora, aí pela tua participação também, e valeu, obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida eu tô sempre à disposição. Me sigam pelas redes sociais e compartilhem com seus amigos se vocês gostaram, senão vocês ficam quietinhos, tá bom? Um beijo, boa noite para todos.